Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Marcenaria de Jardim. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma ideia que eu tive, vendo algumas imagens aí na internet de quadros para minifiguras de Lego. No caso, um dos hobbies que eu tinha quando criança era brincar de Lego e eu estou tentando passar isso para o meu filho. E a ideia é utilizar essas minifiguras como item de decoração também do quarto dele, considerando que o quarto dele eu pretendo fazer toda a decoração voltada para esse mundo do Lego. E para desenvolver esse projeto, eu vou utilizar um quadro desse de MDF, que nesse caso eu já comprei ele pronto, mas a intenção é posteriormente utilizar retalhos lá da marcenaria de pinos e outras madeiras para fazer esses quadros, para compor a decoração do restante do quarto. E a minha ideia inicial nesse vídeo é testar a questão da pintura, que eu não tenho prática nenhuma com essa parte da pintura de artesanato, E depois eu vou mostrar ele aqui mais detalhado quando eu estiver montando o projeto. Vou utilizar também 3 minifiguras da Lego, 3 bonequinhos, nesse caso aqui são soldados britânicos, 3 bases dessa 4x2 de Lego. Para fazer o fundo do quadro, eu peguei imagens da internet, e imprimi em uma gráfica aqui da minha cidade em um papel autoadesivo. Para a parte da pintura, eu vou utilizar uma base para artesanato. Essa aqui no caso me custou R$14. Tinta para artesanato PVA. No caso eu comprei uma embalagem branca e outro na cor preta. Essas duas tintas, cada uma custou R$4,50. E vou utilizar também a hidrolaca brilhante, que é para fazer um teste aí no final da pintura, para ver como é que fica o aspecto dela aplicando esse material. Esse aqui custou um pouquinho mais caro e saiu a R$12,50. Vou utilizar também um rolinho desse de pintura de espuma. Esse aqui custou acho que uns R$5. E o que eu tive que gastar um pouquinho mais para adquirir foram esses pincéis, No caso eu comprei esse aqui que é o mais barato, o amarelo, é da marca Condor, é de cerdas naturais. No caso eu vou utilizar esse aqui para aplicar o fundo. Esse aqui é filamento sintético, o número dele, não sei nem ver o número dele, acho que 16, também da marca Condor. E esse menor aqui de pelo natural, também da marca Condor, e eu creio que o número dele é o 14. Após apresentar o material que eu vou utilizar, no caso o quadro de MDF, as peças de Lego, o material de pintura que eu tive que comprar e a imagem do fundo, eu vou mudar a posição da câmera para poder explicar melhor como funciona ou como eu vou tentar desenvolver esse projeto. Lembrando que é a primeira vez que eu vou utilizar essa técnica, nunca tinha feito pintura de artesanato e espero que vocês gostem. Foi uma merda, E aproveitando, antes de começar a execução do projeto, se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, dá um clique no joinha e vamos ao projeto. Olá amigos, então voltando aqui para a parte do projeto, eu comecei a pintar o quadro apenas para fazer alguns testes com relação à pintura, mas o quadro que eu comprei ele vem assim. Eu vou abrir ele aqui para eu desmontá-lo e começar a retomar a pintura. Nesse caso aqui do fundo, não seria necessário pintar, porque aqui vem o papel e aqui seria o fundo, não haveria necessidade de fazer essa pintura. Entretanto, eu pintei, e vou pintar esse outro lado aqui, apenas para fazer um teste das tintas, É o primeiro projeto que eu estou fazendo com tinta.
E ele vem assim, né? Ele vem com um fundo, ele vem com 4 separadores, né? Que é justamente para dar essa distância entre a frente e o fundo, e o quadro em si, né? Eu comecei a pintura, mas foi só para teste mesmo. E aí como é que eu vou fazer? Como essas tintas aqui elas são diluídas em água e é só um pouquinho, eu coloco um pouco aqui. Essa aqui no caso é a base para artesanato. Eu vou aplicar aqui desse lado. E aí o movimento é bem tranquilo, né? É só em um sentido, né? Tu não pode fazer assim porque senão ela vai ficar com vários riscos. E aí lembrando depois de usar a esponja. E aí o que eu faço? Eu deixo um copo com água aqui, né? Uma vasilha com água, para dar uma misturada numa parte da tinta, né? Apenas para ficar mais fácil dela trabalhar. E aí vamos começar, né? Deixa eu ver se tá. E aí você tem, como você vai pintar um lado, você tem que pintar ele todo para depois passar o rolo, né? E aí sempre lembrando de nas pontas pintar para fora. E aí vocês podem observar que ela ficou toda arriscada, né? E aí o parada é esse aqui. Eu comprei esse rolo aqui, mas eu não indico muito ele porque essa aba dele aqui é muito... Essa alça dele aqui é muito... E aí não sei se vai dar pra reparar aí na gravação, mas saiu todos os risquinhos do pincel. E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou pintar as outras partes. Vou esperar secar e vou esperar secar, vou lixar com a lixa 400 e vou pintar com tinta. Então segue aí que eu vou acelerar o vídeo. Passados 30 minutos, a base já está seca. Eu vou agora lixar. Eu estou usando uma lixa aqui número 400, grão 400, e eu utilizo ela da seguinte forma: eu divido ela em 3. Após ter feito a divisão em 3, eu também faço essa dobra em 3, que é para aproveitar melhor a lixa, né? Porque no caso eu vou lixar com esse lado aqui, depois eu só faço trocar. Então vamos, agora, não sei se dá para perceber, depois que aplica a base, ela fica um pouco áspera, né? Eu acho que o MDF, ao absorver um pouco desse produto, ele dá uma arrepiada. E aí eu vou lixar então todas as peças. Só que o que acontece, algumas eu vou lixar só o lado que vai ficar exposto, né? Não precisa lixar isso aqui porque eu vou só perder tempo. Então eu vou lixar só esse lado interno, que é o que vai ficar aparecendo. Bom, após finalizar o lixamento e a primeira demão da base, eu vou aplicar agora a tinta permanente, né? O que vai ficar. Eu tinha ficado em dúvida entre o preto, o branco normal e o azul. E aí, conversando com a minha esposa, ela optou por ficar com o branco mesmo, né? Pintar o quadro todo de branco. E aí, vou pintar. Então vamos lá. Na verdade, aqui como é um teste, eu vou aplicar as outras tintas, né? O azul e o preto em cada face dela, só para ver como é que vai ficar. Vamos começar pelo azul. E misturar
botar um pouco de água no pincel e misturar na tinta. Eu não sei exatamente qual é a proporção que utiliza ou que deve utilizar, mas eu tenho feito assim. Apesar de não ser um expert em pintura de artesanato, mas é o que está indo. Vamos ver como fica no resultado final. Essa parte aqui já está seca, e antes de eu finalizar aqui a parte, eu vou fazer esse teste aqui com a tinta preta. Eu vi alguns quadros na internet e eu achei bem interessante o resultado, e eu quero testar. Por isso que é bom fazer alguns testes, né? Testando aqui a tinta preta, eu fiz a aplicação dela sem misturar com água e deu um resultado muito interessante. Ela cobriu de forma uniforme toda a peça e ficou com acabamento muito bom. Em compensação, a tinta azul, não sei se foi aquela coisa que eu fiz aqui, né? Ela ficou um pouco manchada. Eu vou tirar foto com o celular e postar aqui no vídeo uma peça e outra. Mas assim, eu vou pintar agora sem misturar água, né? Porque até nesses aqui, que eu pintei por dentro, ficaram, cara, cobertura 100%. Ao contrário do que eu falei lá na frente, eu utilizei para misturar água apenas a base. A tinta mesmo, eu achei que o resultado ficou melhor utilizando ela pura, né? Só colocar ela aqui no pincel e pintar. E aí a última dica também, vou dar o retoque nesse lado aqui, né? É que primeiro comecem a pintar as pontas, né? E façam a pincelada até o final, né? Depois que a peça secou, né, aqui depois de 2 demãos de tinta, eu esperei aproximadamente uns 30 minutos. E agora eu vou fazer o último lixamento para fazer a aplicação da laca. E agora, para finalizar, eu vou utilizar a hidrolaca, né? Aqui eu vou utilizar, como eu vou pintar primeiro essas partes menores, eu vou fazer a diluição de 2:1. 2 tampinhas da hidrolaca para 1 de água. Enquanto as peças secam, e eu acho que eu vou deixar elas secando de um dia para o outro, né? Eu já passei a segunda demão da hidrolaca, eu vou aplicar o fundo, né? Na verdade eu fiquei em dúvida entre esses 2 fundos, mas eu acho que esse fundo aqui com soldado vai ficar melhor. E agora finalizando, após ter feito a aplicação de 4 ou 5 demãos de hidrolaca, vou fazer aqui a colação das peças, do suporte dos bonecos, e vamos para a montagem do quadro. Após a colagem e a finalização, o quadro ficou assim. E após todo o trabalho que eu tive com essa peça, né, na verdade eu acho que se eu tivesse feito ela em um dia, eu teria gastado aí aproximadamente 2 horas para fazer essa peça toda, né? Não, acho que um pouquinho mais, umas 4 horas, porque tem uns períodos de secagem, né, de 30 a 20 minutos cada uma. Mas o resultado ficou muito bom, né? E eu já vou colocar ali no quarto do meu filho. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que vocês façam esse projeto na casa de vocês. E não se esqueça, antes de fechar o vídeo, clica aqui em curtir e se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição. Como eu disse, a ideia é fazer a reforma do quarto do meu filho e fazer alguns itens que vão estar na decoração.
né? Aqui eu já fiz a cama, que eu já postei no outro vídeo. Ainda vou fazer a parte da pintura dentro do quarto. E o quadro que nós acabamos de fazer, ele ficou aqui, né? Aqui na verdade é uma parte que fica atrás da porta, né? E a ideia é preencher esse espaço aqui com diversos quadros de Lego, né? Fazer aqui um painel de minifiguras. Só que para os próximos eu não vou mais utilizar esse modelo, né? Já pronto de MDF. Eu vou tentar fazer um de pinos, né? Eu vou procurar a placa e fazer um de pinos. E é esse projeto que eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos.